moda, empreendedorismo, sustentabilidade. Quarta edição do Alinhavando Moda. Patrocínio Sebrae, Banco do Nordeste, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Patrocínio institucional, FIET, Cindy Roupas, Cindy Confecções, apoio, Criar Ideia, Benateste e Deus Acessórios. Parceria, Fortaleza Cidade Criativa do Design da Unesco. Realização, Ineg Produções. Sabe de onde vem essa força capaz de mover um país? Vem de quem arregaça as mangas e faz acontecer. E nisso, a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e em mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, pode contar com a força do Sebrae para empreender mais, fazer mais, inovar mais e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Para o microempreendedor urbano ou rural. Para a mini, micro ou pequena empresa. Para média e grande empresa também. Para o mini, micro e pequeno produtor rural. Ou para o agronegócio. Para o estudante e para a pessoa física. E até para a infraestrutura. O Banco do Nordeste tem soluções para impulsionar todos os setores. E assim, ajudar no desenvolvimento da região. Tá esperando o quê? Vem ser cliente do Banco do Nordeste. Essa mensagem diz respeito a você que rala, que se dedica e quer um Brasil melhor. Um Brasil que respeite a sua força e capacidade de liderar e produzir. Que respeite o seu direito de ir e vir sem medo. O seu direito de se sentir segura e acolhida para seguir em frente. E que entende que esse respeito precisa ser exercido e defendido todos os dias. Só teremos um Brasil melhor com respeito às mulheres. Brasil, União e Reconstrução. Somos escultura, poesia e arquitetura. Somos carne e pele. Somos couro, moda e gastronomia. Somos algodão, fibras e arte. Somos terra, pessoas e luta. Vento, vela, tela. Um dragão no mar, um farol que guia. O encontro de culturas, comércio, troca, intercâmbio. Fortaleza é instigada, é diversa, é grafitada. Pedala, tempera, não para. Se somos cerâmica, é porque também somos mangue e rio. Seco, cheio, arado, argila. Assim Fortaleza foi desenhada, com água, sal e luz. Fortaleza é cidade criativa. Fortaleza é cidade mundial do design. Nesse momento, para darmos continuidade ao evento, convidamos Lígia Nottingham, que apresentará Moda com Conteúdo, discursos relevantes para comunicadores, abordando a relevância das perspectivas da comunicação de moda. Lígia Nottingham está conselheira municipal da Cultura da Linguagem da Moda, na Secult4, une suas duas formações, publicidade e jornalismo, para a construção de uma comunicação de moda que seja mais cultural, responsável e ética, mestranda da comunicação da UFC e editora-chefe do seu projeto @Gazette, _digital, para quem quiser seguir, pesquisa, e gera conteúdo com o objetivo de gerar comunicadores que falem de moda com conteúdo mais profundo e responsável com o mundo e com as pessoas. Seja muito bem-vinda, Lígia. Me dá
Oi. Obrigada. Bom, a apresentação da Mel realmente é maravilhosa, viu? Muito obrigada. Gente, então, hoje eu vou falar um pouco aqui de comunicação, que é um tema muito caro para mim, né? Principalmente a comunicação de moda. E minha hashtag, digamos assim, é moda com conteúdo, porque eu acredito que a moda é um sistema super importante dentro do nosso sistema capitalista. A gente tem um poder muito grande nas mãos e a gente tem feito muito pouco ainda com ele. Então, eu sou publicitária e jornalista, me formei nas duas áreas. Acredito que hoje essas duas áreas se complementam e não se separam mais, né? Todo jornalista é um pouco publicitário e todo publicitário hoje tem que saber falar um pouco como um jornalista, tem que saber informar, né? Porque hoje essas áreas realmente se misturam, principalmente com as redes sociais. Eu tenho os cursos de jornalismo de moda e beleza e mídias sociais pela London College of Fashion. E já participei das semanas de moda, né, cobrindo. Eu passei muitos anos no Diário do Nordeste. Comecei como blogueira. Eu gosto de trazer esse exemplo porque eu sei que hoje a gente tem muitas pessoas aspirando a ser influenciadores digitais, a ser bloggers, né, que ninguém usa mais blogger, né, que virou um termo antiquado. Mas, enfim, eu comecei como blogueira, eu era publicitária, trabalhava em agência e fiz um blog para o meu bel prazer. E acabei sendo colunista do Diário do Nordeste, com a coluna com o meu nome, que era um sonho. Né? Eu me lembro que a Márcia Travessoni tinha esse papel na época, e eu dizia, meu sonho é ser a Márcia. Meu Deus, eu só quero ser a Márcia. E aí, quando eu vi mais rápido do que eu imaginava, eu praticamente era a Márcia. Não vou dizer que eu sou ela, não, porque seria muita pretensão minha, né? Mas praticamente virei uma Márcia, né? Dentro do meu contexto. E aí foi muito bom trabalhar no jornal, aprendi muita coisa que eu vou trazer um pouco para vocês. Aqui é um catálogo de bijuteria de luxo que eu fiz. Então, hoje eu trabalho também com consultoria para marcas, para construção imagética, né? Construção textual imagética. Esse aqui é um trabalho que eu fiz para o Grupo Edson Queiroz, que foi uma revista de estilo, que, na verdade, era um manual para os funcionários terem uma noção de como se vestir. Eles não queriam criar regras, eles queriam mais no âmbito de inspiração, e a gente fez esse trabalho. Inclusive, a gente fotografou com os funcionários do grupo. E aqui são algumas imagens da Gazette, que é o meu projeto pessoal no Instagram, que vocês vão ver está até um pouco desatualizado, mas é porque está acontecendo muita coisa na minha vida nesse momento, mas eu pretendo voltar para ele o quanto antes, onde eu trago conteúdos de moda no âmbito muito assim, um âmbito quase acadêmico, né? Mais assim para ensinar, para dizer como se fala, quais são os termos, o que é que isso significa, porque na moda a gente tem uma mania de falar de moda como se todo mundo entendesse, né? E aí as palavras elas vão se perdendo. Eu, como uma jornalista, como uma comunicóloga, eu prezo muito pelas palavras, né? Eu prezo muito pelos conceitos, até porque eu acredito que tudo o que ganha conceito ganha mais valor, né? Isso vale para as roupas, para a moda, para as coleções. Tudo que eu explico, tudo que eu conceituo ganha brilho, né? Então eu prezo muito pelas palavras, e aí eu explico muita coisa na Gazette. Então, para quem quer trabalhar com moda, quer entender melhor, não o mercado, mas quer entender melhor a parte do jornalismo, o que são os desfiles, como se fala o nome das roupas, os termos, a Gazette é o lugar para você seguir. Então, vocês vão ver que, peraí, eu ponho aqui, ó, nos cantinhos, ou aqui ou lá em cima, o meu Instagram pessoal, e aqui é o da Gazette. Então, se vocês forem fotografar, quiserem marcar, fica sempre aí para facilitar, que é uma coisa que eu sinto falta nas palestras. Então, vamos lá. Hoje, o Brasil é considerado o país
dos influenciadores. Por quê? Ele está em segundo lugar em número de influencers, e isso é uma pesquisa de 2022. Vocês imaginam agora. Certo? A gente tem mais de 500 mil influenciadores, com mais de 10 mil seguidores. E nós somos o segundo país que mais segue influenciadores, certo? Perdendo só para Filipinas. Nós também somos o segundo país que mais tem influenciadores. A gente perde para os Estados Unidos. Mas, unindo as duas coisas, nós somos o país da influência, certo? O influenciador, eu digo que ele é muito interessante, porque se a gente vê, a nossa fonte de informação de moda, ela começou com as revistas, certo? A primeira revista de moda, ela nasceu em 1672. A moda, a gente considera que ela nasceu no final do século XIV, né? Mas ainda de uma forma muito lenta, dentro das cortes. E aí, em 1672, a gente tem a primeira revista de moda. Essa é a primeira Vogue. A primeira Vogue foi em 1892, certo? A gente tinha toda a informação de moda vindo dessas revistas. Elas é que definiam o que ia ser moda na próxima estação, né? O que a gente deveria vestir, qual era o laço mais perfeito do momento, qual era a cor. Então, quando a gente vem com o boom da internet, e aí primeiro os blogs, os fotologs, para quem lembra dessa época, né? E agora com as redes sociais, o Instagram, principalmente, né? E o TikTok, a gente tem um boom de influenciadores. E existia um gap de mercado, né, onde a gente precisava de pessoas mais reais falando de moda. Porque, quando a gente pega a Vogue ainda hoje, é uma moda muito elitista. A gente não tem acesso à maioria das marcas que estão na Vogue, né? Então, a gente precisava realmente de pessoas que trouxessem uma moda mais palpável, mais democrática. E aí a gente vê as blogueiras que estavam usando Renner, Riachuelo, C&A, né? Que agora até Renner, Riachuelo e C&A já estão quase ficando inacessíveis, né? Mas eram as marcas tidas como acessíveis. Então, a gente vem com um gap de mercado bacana, né? E aí a gente vê a menina que tem o cabelo cacheado, o corpo que não é o corpo da modelo, e a gente vê pessoas mais comuns vestindo, e a gente entende que existe uma diversidade. Então, os influenciadores foram muito importantes para democratizar, para diversificar, para incluir, né? Acho que a gente ainda falta incluir um bocado também, né? Mas, assim, foi muito importante. Qual é o problema? É que a gente tem um monte de gente falando sem conhecimento de causa. Que eu até uma vez lancei no meu Instagram assim, para você entender de moda, você precisa entender de moda. Né? É tipo futebol. A gente vai lá e dá opinião, mas a gente não está entendendo nada daquele negócio ali, nunca estudou aquilo. Né? E moda é assim, todo mundo tem uma opinião para dar, ninguém nunca estudou aquilo. Então, a gente está precisando organizar essa comunicação. A gente está precisando de influenciadores que realmente entendam do assunto, para que a gente possa se utilizar da moda de uma forma mais inteligente. E aí, o que é que eu estou trazendo aqui hoje nessa palestra? Eu vou trazer um pouco de conteúdo, lógico que 45 minutos não dá para a gente, né, ensinar tudo, mas eu quero trazer para vocês algum conhecimento para que vocês possam fazer essa comunicação de uma forma melhor, né? E aqui é uma base só. O que é um texto, para começar? Um texto ele pode ser linguístico, ou seja, ele pode ser verbal, ele pode ser a palavra, né? Ou ele pode ser imagético. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, quando a gente fala de comunicação, quando a gente fala de linguagem, e, inclusive, quando a gente fala de texto, a gente não está falando só de palavra. A gente está falando também de imagem, de composição, certo? E o sincrético é quando é imagem e texto ao mesmo tempo. Tipo, cinema é uma linguagem sincrética, certo? O quadrinho é linguagem sincrética. E o que é a linguagem em si? Ele é um sistema de texto,
Por exemplo, a gente tem a língua portuguesa. A gente criou ali um sistema para poder montar os textos, né? A gente tem as palavras. Então, assim, existe esse meio sistemático para comunicar ideias. Então, a gente une símbolos e ali a gente forma uma linguagem, certo? O que acontece é que a moda, ela também é uma linguagem. E a gente tem um sistema de símbolos e a gente tem um sistema de valores, só que não está escrito em lugar nenhum. Mas, como é cultural, a gente entende. Exemplo, eu peguei essa revista Vogue, certo? Eu adoro essa capa. Aí ela tem escrito aqui, rebelde com causa, couro mais pérola, renda com alfaiataria, cetim e correntes. O contraste entre o severo e o delicado dá o tom da estação. Certo? Aí eu vou dividir aqui, severo e delicado. Entendam que existe uma comunicação e existe uma linguagem, existem valores para cada elemento de moda. E aqui fica bem explícito nesse texto. Porque geralmente não é tão explícito assim, mas esse é explícito. Então, o que ele está dizendo? Tudo o que é severo, tudo que é tido como pesado, né, como forte, está aqui. Tudo que é delicado, mais feminino, mais romântico, está do lado de lá. Então, ela é rebelde, mas com causa. É o couro e a pérola. A alfaiataria, a renda. As correntes e o cetim. Então, existe uma linguagem, existe uma comunicação que a gente passa com a roupa, independente da gente estar falando sobre ela, né? E o que a gente precisa? A gente precisa de comunicadores que entendam essa linguagem, que entendam como se comunica isso, tanto para influenciadores, como para quem está fazendo a comunicação das marcas. Porque o que a gente vê? As marcas contratando pessoas que entram no provador e dizem assim, achei linda. Né? Ai, é linda. Olha como ficou linda. Olha o caimento. Lindo. É só isso que a gente tem a dizer? A moda tem tanto mais informação para a gente comunicar. Então, é isso que eu quero que as pessoas comecem a entender, que existe um sistema de sentidos cultural, certo? E aí eu trouxe esses exemplos mais próximos da gente, acabou de acontecer, né, o Festival de Cannes. E esse é o vestido da Cate Blanchett, que eu achei genial. Genial. Porque é o seguinte, nesses eventos você não pode fazer nenhuma manifestação política, nem religiosa. Você não pode se manifestar de jeito nenhum, é proibido. Você pode ser expulso do tapete vermelho. Como teve uma atriz que foi expulsa porque botou uma manta de Jesus assim, né? Você não pode. Só que ela não levou uma bandeira. E essa roupa é tão inteligente, que isso aí é a bandeira da Palestina, né, que está aí do lado. Ela é tão inteligente, a pessoa que criou essa roupa, que o vermelho está no tapete, não está na roupa. É sensacional. Então, ela usa o look dela para fazer uma manifestação política, né? Só que, para você compreender, você precisa ter referência cultural. E eu digo muito para os meus alunos de moda, principalmente da graduação. Vocês querem entender de moda por ler o jornal. Não vai achar que você vai entender de moda sem saber o que está acontecendo no mundo. Eu não estou dizendo para você ser uma pessoa que sabe tudo, não, porque eu não sei. Mas acompanha assim, o básico. Porque a moda, ela é um reflexo da sociedade. Não dá para entender de moda sem entender o que está acontecendo no mundo. Então, como é que você é um jornalista de moda, uma pessoa da comunicação, e não captou essa mensagem? Tem que captar. Outro exemplo, também em Cannes agora, né? Essa cantora, que foi uma cantora que se destacou lá, não conhecia nem ela antes, mas
Tá aí, ela usou esse look, foi altamente criticada nas redes sociais, né? O pessoal do body shame, né, que chama, do body shame, foi lá, diz que ela era gorda, que ela era negra, que ela não podia usar esse look, que é um look Dior clássico, não sei o quê. Esse é o New Look, que foi um look revolucionário do Dior, né? Ele é um look de 1947, e essa mulher hoje, em 2024, está usando, e eu quero destacar bem, 1947, 2024. Quantos anos se passaram? E essa mulher ainda não pode usar esse look. Como é que pode um negócio desse? Né? E aí, as matérias que eu vi, as mais interessantes, eram justamente falando sobre a importância da gente ter essa representatividade e tal. Então, assim, nós, como comunicadores, a gente precisa entender qual é a pauta importante. Qual é que é a comunicação relevante? Porque o relevante não é tá linda. Ela usou um look lindo, um look que a cintura... Não, ela está usando um look histórico, é um look Dior, né? É um look que, na época, foi muito representativo, como uma volta aos valores da mulher que ia voltar para casa. Então, ela também está usando de uma forma muito disruptiva esse look. Porque o look foi um sucesso, foi lindo. Foi a volta da feminilidade, a volta de usar muitos tecidos, pós-guerra, que você tinha, né, não podia usar muito tecido na roupa, as roupas eram cheias de bolso, porque tinha que ser muito prática. E aí é o retorno do encantamento, né, o retorno da feminilidade. A mulher ia parar de trabalhar, ia voltar para casa, né, na teoria. E aí ela usa esse look, uma mulher preta, gorda, né, que, como muita gente diz, é quase proibida nos lugares. Então, é uma coisa muito disruptiva. E aí, a gente precisa saber. A gente vai falar sobre o quê quando vê uma foto dessa? A gente tem que ter tanta informação de história, a gente tem que ter informação de moda, a gente tem que ter referência para saber o que a gente vai comunicar. Né? E a gente está com um monte de influenciador por aí que não está sabendo o que dizer. E aí, qual é a importância disso para uma marca? Né? Eu tive a sorte de ter na minha sala de aula, de uma pós, não era a tua sala, era outra turma, que a menina que participou do estilo dessa roupa aí estava na minha sala de aula. E aí ela disse o seguinte, não sei se vocês viram isso aqui, né? Não sei se todo mundo viu, a Riachuelo lançou esse look, que não era nem um pijama, mas tinha muito cara de pijama. E o bicho era listrado e era azul. E uma pessoa foi lá e bateu a foto, aqui da foto do pijama na loja, e fez uma referência ao pijama do nazismo. Aí vamos lá. Eu apresentando esse exemplo, a menina disse assim, professora, mas eu posso falar porque eu participei do estilo e eu vi o que aconteceu. E aí ela explicou. Primeiro, esse pijama ele não é azul. Ele é esverdeado. Segundo, elas tinham escolhido... Esse é um modelo que se repete, que a gente acabou de dizer. Se repete e muda a estampa. Né? Já é um modelo clássico da Riachuelo, que eles sempre repetem. E a cor original era um verde bandeira. Só que a produção deles não é toda lá dentro. E quando chegou do fornecedor, chegou meio assim apagadinho o verde. Aí aquela confusão, né? Vai, não vai, vai, não vai, vai. Foi. Então, primeiro, não foi criado pelo estilo. E segundo, foi um erro do fornecedor. Só que é como ela falou, a forma como foi pendurada, porque se tivesse sido exposto de outra forma, né? Tanto é que eu mostro aqui, ó. Né? Primeiro, não era um pijama, era para ser usado como roupa, né? Mas o que a Riachuelo teve que fazer? Ela teve que tirar. Porque depois que a conexão foi feita, não dava para desfazer mais. Então, a gente também, como estilo de uma marca, ou como comunicador de uma marca, a gente tem que ter essas referências para não ficar falando besteira por aí, nem fazendo besteira, né? Não está trazendo, de repente, uma referência de uma estampa que não é bacana.
né? Ou que, pelo menos, naquele momento, não dá para trabalhar. E isso tem muito a ver com o que está acontecendo no mundo o tempo todo. Então, para tentar ajudar e melhorar, eu trouxe aqui alguns conceitos que eu acho que são muito relevantes hoje na moda. E alguns, inclusive, vocês ouviram falar muito aqui, porque a gente nota que são os conceitos do momento. Certo? Primeiro, cultura. O que é e para que ela serve, né? Ela vem da palavra latina colere, que é habitar, cultivar, proteger e honrar com adoração. Né? E aí, hoje, é um processo de desenvolvimento. Né? E todos os textos são do Malcolm Bernard, tá? Da Moda e Comunicação, que é um livro maravilhoso. E ele diz que hoje, então, cultura é esse sistema de significados que gera uma ordem social, que é comunicada, reproduzida, experimentada e explorada dentro de um grupo. Né? Então, mais uma vez, a gente está falando de significado e de um sistema de significados. E a moda, ela faz parte dessa cultura. E o que é moda? Eu gosto muito de falar o que é moda. Porque eu noto também que as pessoas que estão falando de moda não sabem nem o que é moda. Dentro das universidades, muita gente ainda não sabe o que é moda. Nas pós-graduações, as pessoas não sabem o que é moda. Então, a moda é um sistema também, né, de significados culturais. E a moda, de acordo com o Lipovetsky, que é um dos grandes autores de moda, ela é o sistema que define o que a nossa sociedade deseja. Então, vocês imaginam o poder que a gente tem, nós que trabalhamos com moda. A moda, ela define o que a gente quer. E a gente não está falando só de roupa. A gente está falando de roupa, do carro, da tecnologia. Né? A gente está falando de tudo o que envolve design. Então, hoje, a moda define o que você vai usar e por quanto tempo você vai usar. Então, eu sempre digo aqui esses pontos. Moda não é roupa. A moda é um sistema, né, atrelado principalmente ao capitalismo. Inclusive, tem uma frase que a gente fala que a moda é a filha predileta do capitalismo. Né? Então, moda não é só roupa. Segundo, moda é identidade. A gente usa a roupa para montar um personagem. Né? Mas isso só é possível por quê? Porque a gente sabe que a moda é comunicação. A gente comunica o que nós somos. Né? Então, hoje, para vir para cá, eu não escolhi qualquer coisa do meu guarda-roupa. Eu pensei, eu vou para um evento, né? Eu vou para cima de um palco, eu vou falar de moda, eu quero valorizar a moda local. Então, eu vim com a calça da Laço, um camisão da Handlace e um top que foi feito à mão por uma mulher daqui, não vou chamar de artesã, porque ela não tem uma linguagem ancestral, mas uma pessoa que faz trabalho à mão, e eu, inclusive, marquei ela no Instagram, para quem quiser, porque ela faz várias coisas. Isso aqui foi feito por encomenda, em cima de um top meu, para mim. Ela é maravilhosa. Então, a gente sabe que a gente vai comunicar. Eu sei que eu vou comunicar o que eu estou usando aqui. Né? E não podia ser qualquer coisa. Eu não ia subir num palco hoje com um look que eu vou comprar o pão na esquina. Né? Moda é o sistema de procura pelo novo. Né? O que movimenta a moda é a procura pelo novo, que é uma característica da nossa sociedade. A gente sempre precisa do novo. A gente não se contenta em dar continuidade nas coisas. Né? Houve um tempo em que a gente ia fazer o que o nosso pai fazia. Se meu pai era carpinteiro, eu ia ser carpinteira. Se meu pai trabalhava na corte, eu ia trabalhar na corte. Se meu pai fazia X, eu ia fazer X. O seu destino era traçado. Na hora que a gente rompe com a tradição, isso lá no século XIV, né, a gente começa a procurar pelo novo. A gente entende que a gente é capaz de construir a nossa identidade. A gente não precisa ser igual aos nossos pais. A gente não precisa fazer do jeito que nossos pais faziam. E esse é o grande lance da moda. É estar sempre procurando pelo novo. A gente não se contenta em estar sempre fazendo as coisas do mesmo jeito e nem estar vendo as coisas iguais. A gente se entedia com muita facilidade. Ainda mais agora, né, em tempos de redes sociais. Então, a moda, ela também é uma indústria, como vocês sabem, e ela é
um negócio chamado obsolescência induzida. Eu vou explicar esse termo. Quando vem a Revolução Industrial, a gente começa a produzir em larga escala. A gente começa a ter muito produto, né? Muito mais produto do que nunca se teve antes. Então, a gente precisa vender mais. Como é que a gente faz para vender mais? A gente precisa fazer com que as pessoas troquem mais rápido, porque a quantidade de pessoas no mundo não ia aumentar do dia para a noite, então a gente precisava que existisse essa troca mais acelerada. Nos equipamentos eletrônicos, como a luz, como a geladeira, a gente se criou um negócio chamado obsolescência programada. E aí você tornava aquilo velho, programando para ele falhar, que é o que acontece com os nossos celulares bem mais rápido do que a gente gostaria, né? Então, todos os nossos produtos eletrônicos têm um negócio chamado obsolescência programada. Todos eles são programados para falhar. Eles têm um tempo de vida útil, certo? Mas o que é que a gente faz com uma coisa que é analógica? Como é que eu digo que aquilo não serve mais? Como é que eu te faço trocar? É o que a gente chama de obsolescência induzida. Eu digo que está antiquado. Eu digo que você está antiquado ao usar isso, né? A decoração da casa, eu digo que a sua decoração está antiquada. E a gente não quer ser antiquado. E aí a gente troca. Então, a moda ela é essencial para a obsolescência induzida. Ah, então a moda é um monstro? Não. Eu acho que esse sistema de troca faz parte. A questão é só a velocidade, que a gente vai precisar diminuir, né? Então, o termo moda ele pode ser visto como indústria do vestuário, do luxo, da beleza, como ele pode ser visto dessa forma, um fenômeno social, né? Um sistema da eterna procura pelo novo. E a moda é uma das formas mais impactantes de representação cultural. Por quê? Porque é o que a gente está se relacionando todo dia. A moda é a cultura do dia a dia. A gente acorda e está tendo que escolher o que a gente vai usar. E todo mundo aqui sabe que já acordou, olhou para o guarda-roupa que você escolheu, o guarda-roupa que você gastou o seu dinheiro, e você olha e diz assim, não estou me identificando com nada. É triste, mas acontece, né? Com frequência. Então, a moda é esse sistema que a gente está se relacionando todo dia. Por isso ele é tão impactante. E aí tem essa frase do Lipovetsky, que ele fala que o traje, o penteado e a maquiagem são os signos mais imediatamente espetaculares da afirmação do eu. Eu me afirmo também no carro, eu me afirmo na casa, eu me afirmo na faculdade que eu estudo, eu me afirmo em diversas coisas. Mas no traje, no penteado, na maquiagem, no que você carrega no seu corpo todo dia, nada vai te definir mais do que isso. E aí, como isso se revela na prática, né? É isso, a moda não é só uma forma de vestir, né? Ela é essa expressão cultural e uma resposta às mudanças sociais. Então, o que está acontecendo hoje? Como é que está meu tempo? Veja para mim, por favor. Tá. Então, assim, hoje a gente tem um negócio chamado fast fashion. Eu digo que hoje a cultura de moda é uma cultura fast fashion. O meu tema de pesquisa no mestrado é o slow fashion, né? Então, o que eu entendi, que eu acho também que precisa ser replicado na comunicação de moda, é que fast fashion e slow fashion é muito além de uma produção. Fast fashion é uma cultura, certo? Eu vou explicar por quê, né? O fast fashion ele começa como uma referência ao fast food, né? E, aliás, o slow fashion, não sei se vocês sabem, mas também é um termo que vem de slow food. O fast fashion é o seguinte, a globalização, né, conecta o mundo e aí as lojas começam a produzir em diversos cantos diferentes. Eu compro tecido num lugar, esse tecido vai para outro lugar
e ele vai ser fabricado, vai ser cortado num canto, vai ser costurado em outro, vai ser estampado em outro. Essa movimentação ficou tão fácil que passou a ser mais barato eu mandar o meu tecido lá para os Cafundó do Judas, para poder ser feito lá, num lugar onde eu pago pouco, num lugar onde não tem, de repente, uma fiscalização. E aí ficou fácil eu explorar, né, o terceiro mundo, que a gente chama, né, os países em desenvolvimento, ou países subdesenvolvidos. Então, hoje, o fast fashion é isso, é essa indústria que é de vestuário, mas também é de acessório, é de coisa para casa, enfim, é de tudo que envolve design, como sempre, né, desenhado para ser barato, fácil de produzir, com material barato, com mão de obra de baixo custo, né? O prazo de entrega precisa ser muito curto, porque a gente quer a moda para agora, né? E a gente quer trocar com facilidade, porque ficou fácil, porque ficou barato também. Então, eu descarto, eu compro de novo. E aí a gente entrou nessa cultura desse fast fashion, e é muito legal, e a gente entra na Shein, e a gente vai lá no AliExpress, e a gente vai lá no, que mais? Na Shopee, né? E aí eu compro a blusa de R$10, e aí eu posso comprar 3, eu não preciso comprar só uma, né? E aí eu descarto, e a gente entrou nesse movimento aí super rápido, né? E estava sendo legal, né? E aí a gente descobre um dado como esse, que globalmente são consumidas cerca de 80 bilhões de peças por ano. E que 85% das roupas dos Estados Unidos, por que a gente traz os dados dos Estados Unidos? Porque a gente não tem um dado global. Mas nos Estados Unidos, 85% dessas roupas vão ser descartadas nos aterros e nos lixões, que não ficam nos Estados Unidos, né? E aí a gente tem, né, o deserto do Atacama com montanhas e montanhas e montanhas de restos de roupa, restos têxteis, certo? Aí eu botei ali, made in China. Não, é made em qualquer lugar, porque a gente já não sabe mais onde é que está sendo feito. Então, características do fast fashion. Produção rápida, qualidade baixa, mão de obra barata, produção internacional. Os modelos são padronizados, né? Não deu tempo, porque não deu tempo de eu trazer, mas eu queria ter trazido. Eu entrei na Shein, no AliExpress, na Shopee, e procurei saia de tule. São as mesmas saias com as mesmas fotos. Não sei se é o mesmo produtor, porque pode ser também que seja o mesmo produtor nos 3 lugares. Mas o fato é que, com certeza, eu pego a foto e digo que vou produzir aquela saia. A gente sabe que a gente vê a foto com a saia. Quem é mulher aqui já deve ter visto. A gente vê a saia com 10 camadas, a saia chega só com uma. Né? É assim, é parecido. Né? Para dizer que é parecido, mas é outro produto. Então, assim, os modelos são repetidos em larga escala. A gente não tem uma personalidade na roupa. Né? A roupa começa a ficar muito básica, porque, lógico, você tem que ser rápida. Né? A produção é rápida, não tem qualidade na costura. Então, as roupas também são mais básicas, né? Então, é um design global padronizado, os produtos são descartáveis e são baratos. E aí, a gente tem isso, uma moda que produz inseparavelmente o melhor e o pior, né? É informação 24 horas por dia e grau zero do pensamento. E é isso que a gente precisa mudar, e é isso que a gente está mudando. Porque eu quero mostrar para vocês que isso aqui não é um apelo, isso é uma tendência. A gente hoje tem um novo discurso. Então, quem vai se destacar hoje no mercado com comunicação, seja você influenciador, jornalista, marketing de uma empresa, ou até como consumidor, o consumo, a tendência, né, da comunicação é esse discurso aqui. O que é a Agenda 2030? A Agenda 2030 foi um pacto mundial da ONU, dos países que fazem parte da ONU, para fazer um mundo mais sustentável. E aí a sustentabilidade, que antes se pensava muito de forma ambiental, hoje ela
está no social, né? Então, em 2015, eles fizeram esse pacto, que é a Agenda 2030, ou seja, é uma agenda até 2030, certo? Para fazer transformações ousadas, né? Para direcionar o mundo para um caminho sustentável e resiliente. Só que a gente percebeu, agora em de 2021 a 2030, eles chamam a década da ação. Então, a gente agora está começando a agir, né? As empresas estão começando a agir, os países. E aí se percebeu que uma coisa que se precisa muito é comunicar essa Agenda 2030. Porque até então a gente estava falando pouco dela, né? Muita gente ainda não conhece a Agenda 2030 e nem conhece os ODS, que a gente chama. Então, é o nosso papel estar comunicando, certo? Como comunicadores, essa é a nossa ajuda para a Agenda 2030. É comunicar, é informar. Então, hoje a gente tem a Agenda 2030, que é esse pacto, e ele foi dividido em 17 ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Certo? Isso tem no site da ONU, vocês têm acesso a isso super fácil. Então, são 17. A moda está envolvida, se não em todos, na grande maioria deles. Porque, mais uma vez, nós somos o sistema que define os desejos da sociedade. Nós temos um poder enorme nas mãos. Certo? E o outro tema importante ligado à agenda é o ESG, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Que é o Environmental Social Governance, que é um tipo de governança, de liderança, de gestão voltada para a sustentabilidade. E aí, lá no site da ONU, vocês vão ver que tem várias formas de governança e hoje as empresas estão começando a contratar profissionais especializados em ESG, porque todo mundo vai ter que entrar nessa dança. Os governos vão começar a exigir e as empresas vão ter que começar a participar. E aí, o que é o slow fashion? Dentro dessa tendência, porque a Agenda 2030 ela lançou uma tendência mundial, porque as pessoas começaram a falar disso, as pessoas começaram a se preocupar com isso, as pessoas começaram a pensar sobre isso. E aí vem o slow fashion, que é o quê? Mais uma vez, não é uma forma de produzir moda, é uma cultura de moda. É uma cultura lenta, né? Um convite para pensar sobre a mudança do sistema. Questionar o papel do crescimento econômico, que isso é uma das principais questões do slow. A gente precisa parar de achar que a empresa, quanto maior, quanto mais rica, melhor. A gente precisa entender que o rico não é só o fim capitalista. O rico é o quanto você ajuda a sua comunidade, o quanto você mantém o seu ambiente. E aí, o Slow Fashion propõe toda uma nova visão, que vai ter que partir para as empresas, mas a gente, como consumidor, como comunicador, a gente pode fazer muita coisa. Então, ele desafia essa obsessão do crescimento, né, com a produção em massa, e esse estilo globalizado, e traz uma nova proposta, que é o quê? Respeito ao tempo de produção. A gente precisa respeitar que as coisas têm um tempo, né? A gente precisa prezar mais por qualidade. Então, para isso, a gente precisa entender de tecido, de costura. A gente precisa começar a estudar sobre isso, né? Não só na moda, mas em tudo. A gente tem a informação ao nosso alcance, nós somos a sociedade da informação. O que a gente está fazendo com essa informação? Se a gente passa horas e horas vendo dancinha no TikTok, a gente não está se informando. Então, o que a gente está fazendo com a informação que tem hoje no mundo? Né? A valorização da mão de obra, a produção local, os modelos autorais e culturais, ou seja, não é só eu produzir aqui, mas é eu produzir com a minha matéria-prima, é eu produzir com o meu fundo cultural, com as minhas referências culturais, né? A valorização dos saberes ancestrais, ou seja, o slow fashion padronizou tanto que hoje o que é o diferencial?
é o meu saber ancestral. É eu trazer um tipo de trabalho que não se vê mais. Né? É eu trazer um crochê, uma renda de bilro, uma coisa que ninguém consegue perceber, que ninguém nunca viu. Né? Eu falei, a Nathalie Rocha, que é a atriz do Motel Destino, ela foi com um vestido do Lino Vila Ventura. E aí, numa entrevista, eu com uma colega jornalista, ela disse, é legal, porque ela está valorizando o Lino Vila Ventura, levando o lino para Cannes. Aí eu disse, mas o lino também está valorizando ela. Porque, gente, a gente acha lindo o design europeu, mas quando a gente chega lá com uma roupa que tem o nosso artesanato, as pessoas ficam chocadas. As pessoas ficam impressionadas. Então, ela valoriza o lino e o lino valoriza ela. Porque o trabalho do lino é diferente. O trabalho do lino é muito cara dele. E é muito diferenciado. Não é qualquer pessoa que sabe fazer aquelas nervuras que ele faz. Né? E aí a gente vai ter um pedido por produtos mais duráveis e, obviamente, esses produtos serão mais caros. Aí também existe uma questão assim, que a gente discute muito, né, nos grupos de estudo da faculdade, que é assim, poxa, mas é osso, porque o produto é mais caro. Ninguém quer pagar mais caro. Mas a gente precisa iniciar uma nova cultura, que, na verdade, já está acontecendo, que é, eu não preciso ter tantas roupas. Eu preciso ter roupas boas e bonitas. E tem uma coisa muito importante que o consumidor precisa fazer, que é um trabalho de autoconhecimento, para que o estilo seja mais importante do que a moda. Né? Se eu conheço muito bem o meu estilo, eu não preciso de roupas novas o tempo todo. Porque eu vou comprar coisas, primeiro, que se conversam dentro do meu guarda-roupa, porque estão todas dentro do mesmo estilo. E também são coisas que vão estar na moda para mim, porque é a minha cara, porque combina com o meu corpo, porque é o que eu me sinto confortável a usar, é o que me identifica. Eu até entendo que a gente, com 10, 20 anos de diferença, a gente mude o estilo porque a gente mudou, né? Mas não justifica, de um ano para o outro, a gente deixar de usar uma roupa, porque nossa identidade mudou. Que identidade é essa, que também é descartável? Né? E aí, outro termo. O que é moda circular? Né? Quando a gente fala de moda circular, a gente lembra muito de brechó. Mas é porque a moda, ela tem uma produção, você usa e você descarta. Ela não tem uma reciclagem, ela não é reaproveitada. Então, o que a gente chama de moda circular é uma moda que não tem um caminho tão reto. Não é que ela precisa assim, ficar num eterno looping, mas a gente precisa fazer com que essa roupa, né, desça fazendo mais nuances até ela chegar no final da vida dela. E aí, isso aqui é uma foto que o Fashion Revolution, com uma outra instituição que eu esqueci agora qual é, fez agora um desfile com um ensaio fotográfico lá no lixão do Atacama, e eles fizeram upcycling, que é, eles pegaram os tecidos e transformaram numa coisa mais legal. Né? O upcycling é mais ou menos isso, que é outro termo que a gente precisa conhecer. Então, a gente precisa fazer com que essa moda seja circular. E aí, eu achei massa esse gráfico que está num boletim do Sebrae, que ele mostra o crescimento do fast fashion aqui e do mercado de segunda mão, e depois aqui em 2020. E a previsão pela velocidade é que o mercado de segunda mão vai passar o faturamento do fast fashion. Para vocês entenderem que tudo que eu estou falando aqui não é só um sonho. A gente está vendo virar realidade, porque virou tendência, porque virou necessidade da sociedade. E aí eu trouxe um resumo de macro tendências para comunicação de moda, certo? Para o consumidor, o que é que a gente pensa que o consumidor pode fazer? Né? Primeiro é ele estudar e aprender a reconhecer a qualidade dos produtos.
uma coisa essencial, autoconhecimento. E a gente está falando muito hoje também de saúde mental, e tem muito a ver com isso, né, também. É você ter autoconhecimento para entender o próprio estilo, e a gente vai começar a valorizar muito mais o estilo pessoal das pessoas do que ela está na moda. E isso já está se demonstrando no público mais jovem, né? Eles já são muito mais autênticos. Reutilizar, os 4 R's que a gente chama, né? Que é reutilizar, reciclar, reformar e ressignificar. Então, também já está acontecendo, as pessoas já estão cada vez mais reutilizando, reciclando as roupas, reformando essas roupas e ressignificando. Eu tenho peças de quando eu tinha 19 anos. Inclusive, é uma saia que é abaixo do umbigo, que eu praticamente não uso mais. Então, o que eu faço com essa saia? Eu ressignifico. Que forma eu posso usar? Eu não uso mais barriga aparente, né? Mas aí eu posso usar com uma blusa mais longa. Então, assim, a gente precisa ressignificar as nossas peças, a gente precisa pegar a jaqueta jeans e dar uma cara nova para ela, né? Para poder fazer com que essa roupa não tenha esse caminho tão duro. Comprei, usei, joguei fora. E a gente está vendo que cada vez mais o consumidor é ativista. Isso é uma macro tendência que a grande maioria dos birôs de tendência já estão apontando, né? Esse consumidor ele vai ser um consumidor mais cultural. Ele vai conhecer mais, vai entender mais de arte e de cultura. E essa arte não é uma arte clássica, né? Lembrando que essa arte não precisa ser uma arte clássica, né? A gente está vendo as periferias cada vez mais culturais, se especializando em músicas, a periferia cada vez mais preocupada com a moda, né, em se representar, em usar a identidade por meio da moda, em fazer política por meio da moda. Então, esse movimento também já está acontecendo, e a gente tem que estar de olho nesse consumidor, né? E aí, o que a marca vai fazer, né? Essa é uma frase já antiga, eu posso dizer, do Christopher Bailey, que ele era, na época, o head, o diretor criativo da Burberry, ele não é mais, né? E ele disse que a empresa agora é tanto geradora de conteúdo como é uma casa de design. Então, ele coloca no mesmo patamar. Eu tanto sou casa de design, eu tanto faço moda em termos de peças de vestuário, como eu sou um comunicador. A marca hoje ela está no mesmo patamar. Então, essa marca, como é que ela vai se diferenciar a partir de agora? Contando histórias. Ela precisa ter uma história. E aí, assim, eu tenho pavor dessa palavra propósito, porque teve uma época aqui que, pelo amor de Deus, tudo era propósito. Na época que o Carvalhal lançou aquele livro dele do propósito, que ele tinha um propósito naquilo. Mas depois virou a palavra que perdeu até o sentido. Tudo era propósito. Parecia que uma marca ela tinha que salvar o mundo. Quando a gente fala de propósito, não é que a sua marca precisa salvar o mundo, nem inventar a roda, que a gente sabe que salvar o mundo é caro e a gente muitas vezes não tem nem dinheiro para isso. Mas é você entender, você ser um pouco ativista dentro do seu nicho. E eu sou muito fã da Laço, eu gosto muito da marca, porque ela é uma marca que eu acho que tem propósito, mas ela não é uma marca necessariamente super ativista. Mas eu acho que ela quebra um pouco os parâmetros, porque... Vocês conhecem a Laço? Todo mundo conhece a Laço? É uma marca toda romântica. Eu acho ousado ser romântico em tempos de piseiro. Está entendendo? Eu acho elas ousadas nesse sentido. Elas recuperam a feminilidade. Aí talvez alguém diga, não sei, talvez seja uma marca que não ajude muito com o feminismo, ou, né, porque ela é uma marca um pouco mais tradicional. Mas eu acho que ela achou ali um público e ela trabalha muito bem esse público. Então, qual é o propósito dela? É o romance, é uma volta ao romance, né? É uma volta ao carinho. É essa mulher que se cuida até tanto dentro de casa. E ela está
bem posicionada numa grande macro tendência, que é o fato de que as pessoas estão ficando cada vez mais em casa, inclusive trabalhando em casa. O home office que virou uma realidade depois da pandemia, né, que foi acelerado pela pandemia. Então, ela está num nicho de mercado super importante, porque as pessoas estão realmente trabalhando de casa, estão usando roupas mais confortáveis, mais malha. Então, ela acertou ali em cheio no público. E ela tem um propósito para ela. Ela tem uma história, ela conta uma história. As próprias donas põem a cara a tapa. Então, assim, tem uma pessoa por trás, é humanizada, sabe? E as marcas, elas vão voltar a ser isso, né? Porque antes do fast fashion, eu acho que quem é mais velho lembra que tinha essa história do eu preciso me identificar com a marca. Vocês lembram disso? Que a gente falava muito, que a gente fala pouco hoje, porque o fast fashion padronizou tudo. Mas a gente tinha muito isso. Eu compro a marca que eu me identifico. Então, a gente era muito fã de marca. Antigamente, nos anos 80, 90, a gente era muito fã da marca. Eu só uso, sei lá, Coach. Eu só uso... qual era que eu usava? Cantão. Porque era meio hippie. Era a Farm da época, era Cantão. Não era? Aí a menina da praia usava Cantão. Você não usava outra coisa, entendeu? Você não tinha múltiplas personalidades como a gente tem hoje. A gente se identificava com aquela marca, era uma coisa bem ativista nesse sentido. E hoje a gente vai voltar para isso, para marcas ativistas. A gente vai querer se identificar com a marca. Então, a marca ela não vai poder mais ser barzinho e violão, como eu digo, né? Meus termos. Barzinho e violão, tipo assim, estou aqui, né? Pode ser o que for, uma coisa muito tranquila. Não, você vai ter que se posicionar melhor. Você vai ter que dizer exatamente o que você é e quais são os valores que você defende. Porque as pessoas vão voltar a se identificar. E uma tendência que eu vi, que eu achei interessante, foi isso, que toda marca será uma marca de saúde. Com a questão da saúde mental, tudo o que as pessoas compram hoje é para a saúde mental delas. Até a roupa. Não, eu vou comprar porque eu hoje estou merecendo. Alguém faz isso aqui? Né? É assim, do chocolate até o presente um pouquinho mais caro. É porque, assim, é porque vai me fazer bem, né? Não é? A gente está comprando desse jeito. Então, toda marca vai ser uma marca de saúde. Então, todo discurso de marca, ele vai precisar passar por aí, né? E esse discurso, lembrando, não é um discurso só do texto, é um discurso na imagem. São os tons da sua foto, né? É a pouca saturação da sua foto. Uma foto muito vibrante não passa calma, não passa tranquilidade. Então, tudo isso vai ter que ser pensado, né? Outra coisa, hoje toda marca ela precisa ser uma fonte confiável de informação. O cliente, o consumidor, ele quer que você seja uma fonte de informação confiável. Dentro do seu nicho, óbvio, né? Então, você precisa também estar antenado. Outro dia eu vi uma marca de moda, daqui de Fortaleza, que ela colocou uma bolsa. E é uma marca que trabalha muito com inspiração, para não dizer imitação. E aí ela botou uma foto da bolsa e disse assim, uma Baby Dior. Eu falei, mas não é uma Baby Dior, essa bolsa é outra coisa. Não, ela botou assim, Baby Chanel, e era uma Lady Dior. Ela botou assim, bolsa Baby Chanel, já chegou. Aí eu pensei, mas não é uma Chanel, isso aí é uma Lady Dior, né? Então, assim, como é que ela quer vender para uma pessoa que sabe o que é uma Baby Chanel, ou que sabe o que é uma Lady Dior, e que compra a imitação sabendo o que é? Por que ela quer vender se ela não sabe o nome da bolsa? Então, o que eu vejo também é a pessoa bota uma saia preguiada, diz que é plissada, né? E eu estou falando isso de informação, de comunicação de moda em si, mas é todo tipo de comunicação. Você precisa escrever as palavras certo, porque o pessoal nota quando você escreve errado. Ninguém escreve certo, mas o povo nota quando você escreve errado, né? Então, você tem que ser uma fonte confiável de informação. Toda marca, ela hoje é uma marca de comunicação.
E os valores e propósitos que eu já falei para vocês, né? Comunicadores, o que é que os comunicadores precisam fazer, né? Primeiro, estudar, né? Estudar, entender a história da moda. Não dá para você ser influenciador e não ter uma noção de história da moda, meu povo. Não façam isso, sabe? Então, você tem que ter uma noção cultural. Você tem que saber o que está acontecendo no mundo. Você tem que conhecer a própria história do seu lugar, que é o que a Luciana disse. A gente está com tanto aparelho interessante aqui, meu Deus do céu. É o Museu da Fotografia, de graça. Né? É o Cuia, de graça. É a Pinacoteca, de graça. O que mais tem de graça? Museu da Indústria. É a coisa mais linda, o Museu da Indústria. É pequeno, não é grande. Mas é um museu lindo, está cheio de coisas interessantes. Sempre tem novas experiências lá. É de graça. Então, a gente tem muita coisa gratuita hoje. A gente tem muita coisa rica. O Museu da Indústria, se você for lá e bater umas fotos assim, da grade da subida da escada, da parede, você já tem assim uma inspiração ali, alguma coisa, porque é muito lindo. E o que é? É antigo. Né? Então, é história. É uma volta. Porque hoje a gente perdeu os detalhes das coisas, né? O design foi se modernizando, né? E aí a gente foi perdendo os detalhes. Hoje tudo é quadrado, é redondo, assim, não... A gente perdeu o rococó, o rebuscado, né? O que enriquece. E a gente vai voltar. Porque isso vai ser o diferencial. A gente tem também que entender o valor da verdade. Eu vi esses dias um post do Carvalhal, ele falando que a gente está entrando numa era de desinfluência, né? Onde a gente não está mais confiando nos influenciadores, porque tudo virou propaganda, né? Então, eles viraram exatamente o que era a revista Vogue, né? E aí está, de novo, um gap de mercado. Porque os grandes influenciadores, a gente não confia mais, virou uma grande revista, onde só tem coisa chique, fica esbanjando, né, as coisas, e a gente não tem acesso àquilo. Então, hoje, a gente tem, de novo, um gap de mercado, que é o quê? São pessoas conectadas com a verdade. São pessoas que trazem um dia a dia um pouco mais simples, mas com estilo. Então, o discurso do comunicador que é relevante hoje é esse discurso baseado na verdade, né? É esse discurso onde a gente traz novas tendências de mercado, a tendência da sustentabilidade, onde a gente fala da reutilização, onde a gente fala do ressignificar, onde a gente traz valores e se mantém, né, preso aos nossos valores. Porque a tendência, ela faz com que você aposte, né, olhe para todos os lados. E aí o manual da marca, que a Lu estava falando, é muito interessante. Porque quando a gente tem uma marca de moda e não tem manual, toda tendência parece uma oportunidade. Tudo que é tendência parece ser uma oportunidade. Aí quando você vê, você está assim, o samba do crioulo doido, né? Não tem identidade na marca, a marca pode ser qualquer coisa e pode ser nada, e geralmente acaba sendo nada, porque quem não se define, né, não consegue virar marca. Então, a gente precisa ter um manual de marca muito bem definido, e os comunicadores também. Eu costumo, como comunicadora, fazer uma definição do meu manual de marca. Quais são as palavras que eu acho que são importantes ser ditas? Quais palavras me definem? Eu vou repetir essa palavra. A gente tem medo, às vezes, de repetir o texto, mas o que você repetir o seu texto gera consistência. As pessoas não vão se incomodar de você repetir um texto, portanto, que tenha valor e profundidade. As pessoas vão entender assim, essa menina aqui, ela fala sobre isso. Aí eu falo sempre sobre isso. E assim como a mesma calça pode ter várias estampas diferentes nas coleções, eu, como comunicadora, posso ter o mesmo discurso e ir atualizando de acordo com os acontecimentos do mundo. E a gente precisa abraçar essas causas, principalmente essas que estão alinhadas às ODS. É sobre isso que a gente precisa falar. Ninguém vai abraçar as 17, gente. Ninguém. Nenhuma empresa vai conseguir abraçar as 17. Nenhuma pessoa vai conseguir, nenhum comunicador. Mas escolha uma, duas e abrace.
E nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas possa mudar o mundo, porque, de fato, é assim que acontece. Obrigada. Eu fico, né? Obrigada. Por favor, Obrigada. queria que você sentasse, porque agora chegou o momento das dúvidas, de perguntas. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Aí. Gente, pode perguntar de tudo, de semana de moda, o que vocês quiserem. A gente fala que não precisa ser só desse assunto daqui, aí, não. não, né? É. Mas, Lígia, o que me chamou a atenção aí foi a questão do consumo, né, do slow fashion, né? E aí, quando a gente fala em slow fashion, fast fashion, vem muito assim na minha mente a decepção que a geração millennial teve um pouco com a Gen Z em relação à sustentabilidade, né? E, ao mesmo tempo que eu critico um pouco a Gen Z em relação a isso, eu entendo por quê. Meus pais compraram uma casa bacana, com 4 quartos, sala, banheiro. No valor da escritura da casa, ela custou R$25 mil, bem localizada, né? O poder de consumo ela vem diminuindo aí ao longo das gerações, né? Hoje, se você quiser comprar uma casa por menos de R$400 mil, você não consegue. Uma casa ok, né? E aí, coitada da Gen Z, quando chegar a hora deles, né? Ninguém sabe onde é que vai parar. Então, a gente vê também o declínio do poder de consumo no passar das gerações, né? Dito isso, eu me questiono muito em relação ao papel da marca, em relação à educação do valor percebido das peças, né? Principalmente relacionado ao slow fashion. Como é que a gente vai educar o consumo, a necessidade que uma geração jovem tem de pertencer, que também é perene à moda, né? A pessoa ela consome querendo se destacar e pertencer também, né? Ela se veste para isso. Então, assim, qual é o papel hoje das marcas em relação à educação do consumo dessa geração nova, né? Principalmente assim em relação à Gen Z, né? Olha, assim, eu acho interessante uma coisa que a Celina da Catarina Mina faz. A gente sabe que a Catarina Mina hoje é uma das marcas, né, que mais trabalha a sustentabilidade aqui no Ceará, em diversos âmbitos, né, em diversos objetivos de desenvolvimento sustentável. E ela diz, eu não digo para a minha cliente, compre mais, compre muito. Não é para a pessoa ter todas as bolsas da coleção da Catarina Mina, né? Ela vai comprar poucas bolsas, talvez uma por ano, né? E por isso ela precisa tanto diversificar os pontos de venda dela e está indo vender no mundo todo, porque ela não vai ter clientes que comprem muito. Ela não valoriza esse discurso. Então, é preciso muita visão e muita coragem para a marca dizer, você não precisa comprar muito. Agora, é lógico que a marca ela tem que estar alinhada a esses objetivos, de não pensar só em crescimento, 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 porque senão ela nunca vai dizer isso. Então, para a gente educar esse consumidor, por exemplo, a gente pode propor dele trazer roupas para fazer uma doação, a própria marca pode ter projetos, né? Porque a gente influencia o outro nessas pequenas coisas. Que é o que eu digo, o slow fashion não é só eu produzir num sistema, né, mais justo, e usando produtos locais e usando mão de obra local, mas meu produto vai ser caro. A gente sabe que sai caro pra caramba, né? A gente sabe que sai. Então, assim, mas não adianta você fazer, você ter só o produto. Você pode, de repente, não ter esse produto super sustentável. Eu acho até que essa visão de sustentabilidade, eu digo que é uma utopia. A gente não vai chegar lá. Mas a gente tem que olhar para lá. Vocês estão entendendo?
né? Que o conceito da utopia é isso. Eu sei que eu não vou chegar lá, mas é o meu objetivo, eu vou nesse caminho. Então, eu acho que as marcas elas precisam pensar nisso. Eu provavelmente não vou ser totalmente sustentável, eu vou falhar. Porque assim, a gente compra o algodão orgânico, aí descobre que o algodão orgânico gasta mais água do que o algodão que não é orgânico. É assim, gente, é muito doido. Porque também o processo da indústria têxtil é um processo muito longo de produção. O processo de descarte é rápido, mas o de produção é um processo longo. Então, a gente não consegue estar atento a todos os detalhes, né? E se eu compro o algodão, que é super sustentável, a minha camiseta sai a R$300 e a do meu vizinho é 15. E muitas vezes o consumidor olha a camiseta, olha a outra e diz assim, é a mesma coisa. Então, quem é que resolve isso? A comunicação. O meu cliente ele precisa entender o que é que a minha camiseta de 300 tem que o outro não tem. E aí é uma escolha dele. E pelo que a gente vê, pelas macro tendências, é que os consumidores cada vez mais vão se preocupar com isso. Ah, Lígia, mas é a grande população que não tem dinheiro, que não sei o quê, não sei o quê. Gente, tudo começa... o Bourdieu, que é um sociólogo francês, ele é tipo assim, o cara, em termos de ele tem um livro que é... Como é? Não sei o quê, do gosto, que ele fala muito sobre essa questão da influência. E ele diz que o mercado da moda é muito parecido com o mercado da arte, porque são dois mercados criados em mundos de cultura, e que os dois têm o ambiente de vanguarda. Então, na moda, né, não tem mais aquela disseminação de moda que é a classe A influencia a classe B, que influencia a classe C, que a gente chamava de trickle down, né? Não tem mais isso. Hoje, caminha muito no paralelo, né? Mas a gente tem ainda um movimento de vanguarda. A gente tem as pessoas que iniciam os movimentos. E esses movimentos vão sendo repetidos. Então, assim, nós que estamos aqui hoje, provavelmente, somos as pessoas de vanguarda. Por quê? Porque nós estamos aqui aprendendo. Nós estamos aqui entendendo como é que o mercado está ficando, antes das pessoas que estão só indo no shopping comprar. Então, nós somos o movimento de vanguarda. Então, a gente vai começar o movimento. E aí ele vai se replicando. Eu te respondi? Alguém tem mais alguma pergunta? Muito desanimado. Ou então está todo mundo super, né? Ficou super claro. Exatamente. Vocês deixaram tudo muito, muito, muito explicado. Lígia. Posso fazer uma pesquisa? Já que ninguém quer falar. Ali tem? Opa, tá, ótimo. Pronto. Depois eu faço minha pesquisa. Olha, só se está ligado. Apertando o botãozinho? Tem outro microfone aqui, só um minutinho. Bom dia. Recentemente, antes da gente entrar, eu e meus amigos entrarmos de greve da universidade, a gente estava estudando numa cadeira de moda e consumo, justamente essa moda circular, né? De todo o processo de brechó, de como hoje a nossa geração Z ela está muito vinculada a esse consumo de peças mais antigas, retro, vintage, hoje a gente dando essa denominação mais cool. E em um dos nossos trabalhos, a gente meio que fez um mapeamento, um levantamento dos brechós da nossa cidade. Uma coisa que me chamou muita atenção, não é nenhuma dúvida, deixando logo claro, é só mais uma coisa para a gente compartilhar no geral. Nesses levantamentos, um ponto que me chamou muita atenção é que, eu não digo todos, mas pelo menos mais de 90%, os donos dos brechós falam que, por muito tempo, os maiores consumidores deles eram de pessoas
de 40 anos e hoje mal se vê esse público indo buscar peças em brechós. E, né, isso me chamou muita atenção porque, assim, a gente vê que a minha geração ela tá muito... pegou o brechó, adotou o brechó como loja principal para desenvolvimento de estilo pessoal, e eu fico imaginando o porquê do distanciamento dessa geração passada, entendeu? E aí era só algo que eu queria compartilhar, porque é uma coisa que me deixa encucada, que eu sempre fico pensando o motivo, porquê desse distanciamento em contrapartida a outra geração que se aproxima tanto. É isso mesmo. Bom, como eu sou uma pessoa acima de 40 anos, eu vou te dar um depoimento pessoal. Eu compro em brechó há cerca de 20 anos, certo? Fui a primeira vez com a minha mãe. Minha mãe comprava muito em um brechó, chamado Brechó Outra Vez. E até hoje eu sou cliente dela. E eu me lembro que, na época, a minha mãe pediu para eu não dizer que eu comprei no brechó. Porque existia um preconceito. E eu achava massa. Eu me lembro que uma vez eu comprei um vestido de festa vermelho, lindíssimo, e fui, e todo mundo dizia assim, que vestido lindo, de onde é? Eu dizia, do brechó. Minha mãe, não diz que é do brechó, pelo amor de Deus. Né? Então, assim, eu não sei se ainda existe um preconceito das pessoas mais velhas, né? Mas, assim, esse brechó que eu vou, que é o que eu mais frequento, que é o Outra Vez, ele é um brechó de um público feminino, todo 40 mais. Se você vê as fotos, os vídeos, né? A mulherada é toda da minha idade para cima. Então, assim, eu não sei o que tá, qual é o brechó que tu anda? Por curiosidade. Não é que eu ando, é que na nossa cadeira a gente meio que teve que fazer um mapeamento de brechós em Fortaleza num geral, entendeu? Para deixar como se fosse um portfólio para a cadeira. Certo. E aí, dentro das pesquisas, realmente, como eu falei, não digo 100%, mas mais de 90%, todos os donos falaram que esses consumidores antigos eles não frequentam mais as lojas. Eu não sei se deixa de ter peças interessantes, né? Teria que fazer um estudo para entender. Tu pode só esperar o microfone, só um minutinho. Tu pode levar, por favor? Esse aqui está falhando. É porque está gravado, a gente depois vai ter... imagina, vai ter essa palestra toda no YouTube, disponível. Então, é muito importante a gente escutar vocês lá também. Bom dia, eu sou a Sara Veloso. Assim, na minha percepção, eu acredito que são dois motivos. O primeiro, que, por exemplo, existem brechós que são de luxo, o brechó Outra Vez ele tem algumas peças que são de marcas de luxo, tem um valor aquisitivo um pouco mais alto. Então, acaba que o público mais velho, né, 40 mais, 35 mais, acaba frequentando mais pelo poder aquisitivo, porque são pessoas que já são bem resolvidas, às vezes com o seu próprio estilo, às vezes, né, nem sempre, mas principalmente pela questão de trabalho. Né? Nós, jovens, com uns 20 e poucos anos e tal, antes dos 30 ali ainda, ou 30 e pouco, ainda estão se consolidando, muitas vezes moram ainda com os pais, outros não. Então, assim, existe também esse apelo financeiro. Então, eu acredito que tem esse peso, né, em relação a público versus o tipo de brechó, quais brechós. E o segundo ponto é justamente do primeiro. As pessoas mais velhas elas vão investir mais. Elas vão ter um poder aquisitivo, né, comumente, em investir melhor em algumas peças. Então, talvez em lojas de departamento, ou lojas um pouco mais caras, uma Catarina Mina da vida, enfim, várias outras, né, que estão aí, que são nacionais, muitas vezes, mas que têm um valor um pouco mais alto, e elas pensam, não, eu vou investir porque eu posso, porque eu consigo, porque eu acho que é válido. Tem toda uma questão enraizada. Então, eu acho que são esses dois pontos assim que acabam conversando um com o outro. Não que as pessoas mais velhas deixem de ir, até porque ter um brechó
aqui perto. Aliás, tem vários, né, aqui na Antônio Salles, mas tem um específico que eu vou muito. E esse brechó praticamente só vai gente mais velha. Assim, tanto é que a dona, ela é maravilhosa, ela já me recebe, ai, Sara, você já chegou aqui, não sei o quê. Não compartilha o nome. Tem 2 brechós. Tem um brechó da Lúcia e tem outro brechó que eu não lembro o nome, que fica perto de um negocinho de esporte, que também tem muita roupa de esporte, que até viralizou no Twitter recentemente. Foi roupa dos anos 70, 80. E, assim, toda a vida que eu vou lá, é só gente mais velha, tipo 40, 50, 60 anos. Então, eu acho que... O povo que, como ela já falou, que tipo assim, já preza a qualidade e que tipo assim, não estava na obsolescência programada que ela falou. Então, tipo assim, a galera que já viveu as roupas que eram feitas para durar. Então, acho que eles prezam essa coisa de investir numa peça de qualidade, porque eles sabem o que é a peça de qualidade. Acho que as pessoas mais novas, elas não conhecem esse tipo. Tem a questão da cultura do fast fashion que também influencia, né? Então, é uma coisa com a outra. Porque Exatamente. Nem todo mundo tem essa consciência. E a discussão da sustentabilidade, eu concordo demais com você em ser utópico, porque ela fica em um meio, muitas vezes, acadêmico, elitista. E quando a gente vai para um canto periférico, na favela, as pessoas elas já têm o costume de comprar em brechó, de igreja, em ganhar as roupas da prima. Então, assim, é uma realidade que eu vivi, que eu vivo, né? Que eu vivi bastante, né? A gente viveu bastante, nós duas. Então, assim, quando você quer comprar uma roupa nova, gente, é prazeroso, porque você passa por muito tempo sem ter uma roupa nova, porque você usa a roupa de outra pessoa. Então, tem esse contraponto também, né? Esse lance de comprar ou não na Shein, comprar ou não no Shopee, ele cabe para quem tem um poder aquisitivo ali, né? Não é para... É muito fácil criticar, com certeza, tem todas as camadas ali, mas também tem que entender que quem mais consome são as pessoas que têm mais acesso à informação, à cultura. Então, essas pessoas que mais consomem, inclusive gastam rios de dinheiro, não é um público da favela, sabe? É exatamente esse público que tem a grana, né? A maior parte é que tem a grana. Então, assim, tem que ter essa consciência também. Eu acho que... E, tipo assim, gira tão rápido que uma vez a gente foi nesse brechó que ela falou e tinham peças da Shein no brechó. Sim. A gente ficou chocada, porque era uma peça, tipo assim, e tava com etiqueta, a pessoa não tinha nem usado ainda. Sim. Pelo menos foi descartado, mas... Mas é como ela diz, né? A pessoa nem usou, já descartou. Já descartou. Assim, tem um... Tanto é que quando eu olhei, eu fiquei, não, é sério isso? Eu não estou acreditando no que eu estou vendo, mas realmente já chegou nos brechós. Como é teu nome? Sara, ela é a Mabi. Sara e Mabi? Isso, Mabi. Sara e Mabi, vocês entraram num tema que eu acho legal de discutir. Ainda dá tempo? Dá. Comprar ou não comprar na Shein, né? Comprar ou não comprar no AliExpress. E eu nunca tive o discurso não compre. Nunca. Certo? Porque eu entendo que, às vezes, é onde dá. Né? E só que, o que é o slow fashion? O que eu entendo do slow fashion hoje? A gente não pode ficar nesse discurso do só compre o cultural, não é isso. O que é o slow fashion? A gente entrar numa cultura, primeiro, de comprar menos. Porque se eu compro uma blusa de R$10 por mês, eu posso comprar uma blusa de R$60 em 6 meses, ou uma blusa de R$20 em 2 meses. Certo? E eu não estou dizendo que a pessoa só pode comprar uma roupa por mês, ou só pode... Não é isso. Mas é até onde eu consigo me educar, né, para que eu consiga fazer melhor, até com o meu dinheiro, porque isso é sustentável para mim. Tem um termo que eu falei muito na minha época no Instagram, e que eu, inclusive, preciso voltar, que é assim, vamos falar de consumo positivo? Eu criei esse termo, vamos falar de consumo positivo. O que é o consumo positivo? É eu pensar numa sustentabilidade para o mundo e para mim.
Porque não adianta eu ser sustentável para o outro e não ser sustentável para mim. Não adianta eu ir lá na Catarina Mina comprar uma bolsa que eu não consigo pagar e ficar devendo o meu cartão de crédito. Isso não é sustentabilidade também. Concorda? Então, como é que a gente entra nessa cultura do slow fashion? Se avaliando. Eu preciso mesmo dessa peça? Vai fazer uma diferença enorme no meu guarda-roupa? Coordena com o que eu tenho em casa? Eu estou comprando uma blusa, eu já tenho o short para usar? É pensar e fazer um consumo que seja realmente positivo para a sua blusa da Shein não ir parar num outro canto que não foi no seu guarda-roupa, porque a gente compra coisa que depois a gente não usa. Hoje aconteceu com todo mundo, né? Então, é um consumo mais consciente e mais sustentável nesse sentido, que seja positivo. Então, por exemplo, eu não tenho dinheiro para comprar na loja, eu vou no brechó. Essa minha blusa aqui, da Handlace, que eu não tenho nem ideia de quanto deve ser na Handlace, deve ser, sei lá, R$1.000, não sei. Deve ser. Eu não comprei na Handlace. Eu comprei no brechó. Tarde demais. Agora eu já estou totalmente envolvida nesse universo. E eu sou apaixonada por brechó. Por quê? Porque eu prezo muito por qualidade, sempre gostei. Fico louca quando vejo uma calça com a costura toda engembrada. Parece um balão. Meu Deus do céu, eu fico louca. Mas é só o que eu vejo, né? Porque, enfim, se tornou comum. Então, assim, eu gosto de qualidade. Então, eu gosto de comprar no brechó, porque eu pego o valor de uma camiseta e compro uma blusa, às vezes de seda. Eu amo seda. Vocês vão dizer, essa menina é pedante, adora seda. Mas, gente, é porque seda é muito confortável. Seda não esquenta. Seda não amassa muito. E seda tem um tecido, uma fluidez, que você olha e diz assim, essa pessoa está arrumada, você não sabe nem por quê. É porque é seda. Então, eu amo. Agora, onde é que eu compro seda? No brechó. E cada vez menos. Por quê? Porque ninguém produz mais com seda. Nem as lojas chiques estão produzindo mais com seda, que 1 metro de seda está R$300. Eu já comprei de 100. Agora é 300. Então, nem para a gente mandar fazer mais a roupa, a gente não consegue mais comprar a seda. Eu acho que, além do que foi falado do valor do fast fashion, da Shein, enfim, AliExpress, vem muito do tamanho. Tipo assim, não é muito meu lugar de fala, mas tipo, eu já conversei com várias pessoas sobre essa questão de comprar ou não comprar na Shein. E um ponto que elas me botaram é, tipo assim, eu só consigo achar o meu tamanho na Shein. As fashions, tipo assim, os fast fashions, até os fast fashions não vendem o meu tamanho. Então, tipo assim, eu não consigo ir comprar a roupa que eu quero, porque essas pessoas também gostam de se vestir bem. São pessoas que são excluídas e elas não conseguem se vestir bem porque elas não acham o tamanho delas. E na tendência, porque elas também gostam. Querem estar naquele lugar, né? Tipo, elas querem se pertencer e, no final das contas, não conseguem porque não é disponível para elas. Então, assim, tem que ser inclusivo em todos os sentidos. Eu entendo que é difícil, mas é possível. Porque, assim, abri recentemente a minha marca, que leva o meu nome, é homônima. E, assim, quando apresentei o projeto da minha marca para um concurso do Senac, que eu ganhei, o que eu apresentei foi a sustentabilidade na minha marca. E a sustentabilidade, quando eu falei, foi a qualidade de entrega, foi o respeito, né, com as pessoas, com os clientes, mas principalmente de trabalho. E de inclusão. Então, assim, eu vou poder vestir corpos menores como os corpos maiores, e isso é possível. Assim. Eu não consegui trazer dentro do desfile, porque eu tinha uma limitação ali dentro de um contrato, e etc. Mas eu fiz testes de roupas em tamanhos maiores e dei para as minhas amigas que vestem muito maiores que eu, e elas experimentaram, e elas me deram as suas opiniões. Então, assim, custa nada tentar. E uma dessas minhas amigas, que é a Elaine Kinderé, ela é uma consultora de estilo maravilhosa, ela falou que eu estava triste que eu não ia conseguir levar para a passarela, mas ela falou, amiga, entenda, você fez muito mais do que muita marca nunca fez, que é tentar. Então,
É muito isso, assim, de falta a tentativa, porque olhar, isso todo mundo sabe que pessoas de corpos maiores vendem. Não é à toa que a Shein vende pra caramba roupas maiores por isso, porque, né? Eu peço licença para um lugar de fala. Fale. E realmente é isso. A gente sente muita falta de um design para a moda plus size. Sempre são aquelas modelagens mais tradicionais. E a gente quer estar dentro, a gente quer estar no shape ali, na estampa. A gente procura soluções, tanto, né, no online, como dentro do nosso próprio guarda-roupa, reinventando as nossas próprias modelagens para poder a gente caber. E realmente é uma questão muito, muito pertinente. A gente, como um polo de moda, de design, de modas plus size, tem várias marcas plus size aqui, mas continuam com aquela mesma tradição de, né, enfim. Porque é muito mais do que só aumentar o tamanho. Tipo assim, é muito a mais. modelagem ela tem que ser mudada para abraçar esses corpos. Assim, não é Muito só fazer a modelagem no tamanho M e mudar para 3G, por exemplo. Porque o corpo muda totalmente. Não é só, tipo assim, vai mudar toda a modelagem. Então, tipo assim, precisa ser pensado além... Precisa ser pensado. Demais. É muito dolorido a gente entrar numa loja de um estilo como a Farm, que foi tão citada aqui, é uma marca que eu acho muito, muito legal. Hoje, depois de muitas questões, né, consegui está começando a entender que é um mercado muito forte. Eu já fui dona de loja e quando entrava alguém, e eu sempre fui uma pessoa, né, gorda, e quando entrava alguém que eu não tinha, eu tinha essa né, enfim, oferecer um serviço, de fazer uma peça exclusiva, como eu já fiz muitas vezes. Mas, às vezes, eu não tinha nada para oferecer para aquela cliente, mas eu buscava um acessório, uma coisa. Então, assim, tem também a questão da nossa autoestima. A gente se sente extremamente excluída mesmo, até por entender que não tenha nada que nos caiba ali, mas a gente quer, como fã da marca, consumir algo e falta até esse tato, sabe? De um acolhimento, de... Não tenho uma peça, mas eu tenho um acessório, mas eu tenho alguma coisa que você pode consumir também. Dizem, assim, eu nunca passei, né, por isso, mas dizem que tem marcas que você entra e a vendedora já olha e diz assim, isso aí, né? Então, isso realmente é terrível. E o que a gente nota, como macro tendência também, que eu tenho lido muito, né, sobre isso, que, enfim, né, minha área, mas, assim, como vai ser importante esse acolhimento, porque eu vi os dados esse ano da venda online. No Brasil, a gente vende 92% físico e 8% online ainda. Eu achava que era muito mais. E existe uma tendência das pessoas voltarem para as lojas. E quando eu digo voltar para a loja, às vezes não é nem porque a pessoa vai fisicamente na loja, mas ela manda o WhatsApp, né, e quer ser atendida, ela não quer ser atendida por um robô. Tem que ser uma pessoa que converse com ela. Eu acho que, por exemplo, um dos meus grandes lances lá no brechó outra vez é porque a dona, eu ando lá, né, há 20 anos, como eu disse, e a dona, ela me conhece, então, quando chega, ela tem uma fornecedora, que a menina é do meu tamanho, que eu sou, né, tamanho infantil. Aí, a menina é do meu tamanho, e essa fornecedora dela, ela tem o meu gosto. E a menina só usa coisa linda, e ela usa pouco as roupas dela. Aí, quando chega, ela diz assim, ei, a tua fornecedora, não sei nem quem é, né, que ela não pode dizer, a tua fornecedora chegou aqui, um camburão, ó, de roupa. Vem, eu vou, ela nem precificou ainda. Eu vou lá catar o camburão de roupa. Porque a menina é do meu tamanho. As calças eu não faço nem barra. A menina é igualzinha a mim. Aí eu digo, meu Deus, essa menina deve me ver na rua. E diz assim, lá vem a doida que só usa minhas roupas. Mas é esse atendimento que faz diferença. É isso que faz eu ir lá. Entendeu? Qual é o meu tempo de ir no brechó outra vez? É o tempo da fornecedora que ela manda essas roupas, entendeu? Então, é isso, assim, e está fazendo falta esse atendimento. A gente sabe que está difícil esse atendimento, né? Então, a gente precisa melhorar, porque quando a gente entrou na pandemia, eu, né, já fazia consultoria para várias marcas.
e virei consumidora digital, né? Que eu não era. Eu fiquei horrorizada com a quantidade de loja que não estava preparada para o online, porque a gente acha que está todo mundo preparado para o online. E a gente entrou na pandemia e ninguém estava preparado para vender online. Ninguém sabia como vender, ninguém tinha catálogo. Menino, foi uma esculhambação aquilo ali. E as minhas clientes tudo doidas. E eu achava que todo mundo ia saber vender online. Menina, era uma coisa horrorosa. E o povo não respondia. E não... Olha, aí agora todo mundo se adaptou. Obviamente, quer dizer, todo mundo não, muita gente se adaptou. Mas falta ainda essa personalidade, né, do online. Que tem alguma... por exemplo, eu compro em lojas que eu sei que a vendedora vai me dar atenção. Eu já sei. Quando eu preciso de um presente, eu digo, mulher, pelo amor de Deus, tu manda hoje. Não se preocupe, eu mando. Então, é muito legal você ter essa vendedora que é quase uma amiga, né? E as lojas estão precisando fazer isso. É uma tendência de mercado também. As pessoas vão voltar mais para o físico. A última pergunta, então. Pode falar o teu nome, por favor? Oi, meu nome é Raíssa. É que, assim, eu acho que eu perdi um pouco o time, mas quando a gente estava falando sobre a questão de pessoas 40 a mais, de não ir no brechó, né, comentaram sobre também a questão financeira, de que eu acho que está muito específico. Tem brechós com peças de R$100 para cima, que o público geralmente é esse, 40 a mais, né? Porque os mais jovens estão indo nos brechós, que a peça é R$5. Só que também, ao mesmo tempo, eu acho que realmente houve essa diminuição. Se a gente olhar os influenciadores que a gente tanto comentou aqui, que a gente vê os influenciadores da nossa cidade incentivam muito o consumo, né? O tempo todo unboxing, não sei o quê, não sei o quê. Mas hoje a gente vê uma pequena mudança no sentido de estar influenciando mesmo aí ao brechó, só que, ao mesmo tempo, a gente vê surgir influenciadores 40 a mais, que já estão trazendo o comportamento que a gente já está tentando deixar, que eu tenho 50 a mais, que nem eu acho que é Sânia o nome dela. Será que o meu filho, que é jovem, sabe vestir uma mulher de 56 anos? Aí ela leva o filho e o namorado dele para ir comprar na Zara para ela. Só que é um conteúdo recorrente. Então, assim, toda semana tem 2 roupas sendo compradas na Zara para vestir ela. Então, assim, é um conteúdo interessante, porque foi feito para essas mulheres 50 a mais, mas que, ao mesmo tempo que a nossa geração está tentando deixar isso, a geração dela está pegando esse consumo, né? Porque é uma coisa que não era feito para elas, então ela está trazendo. Então, assim, se tem gente 50 a mais vendo isso, pode ser um motivo de estar se deixando, né, de ir para o brechó, que era uma coisa que acontecia um pouco mais antes, para poder se apropriar dessa nossa cultura de consumo, enquanto a gente faz o contrário. Só que, assim, por exemplo, a Sani, que eu falei, ela tem esse conteúdo, mas ela também, de vez em quando, traz, tipo assim, vou montar um look com a peça mais antiga do meu guarda-roupa, que é de quando eu tinha 20 anos, que ainda a serve, com a peça mais recente. Então, assim, tem um equilíbrio, né? Ela traz essa questão do consumo, de ir à loja para quem tem a idade dela, mas, ao mesmo tempo, ela mostra a importância de você vestir uma peça de 30 anos atrás, se ainda cabe, veste. Se não cabe, doa, né? E eu acho que isso já faz parte do movimento, que é isso que eu quero dizer, né? Tipo, se eu só encontro a peça para mim na Shein, não é que eu não posso fazer parte do movimento. Eu não vou dizer para as pessoas parem de comprar na Shein, não façam isso, porque eu sei que é uma situação que é muito mais complexa do que a gente imagina. Mas eu posso rever o meu guarda-roupa, eu posso me trabalhar num autoconhecimento, eu posso fazer a minha cartela de... Eu tenho cartela de cores. E não é porque eu fiz colorimetria com a Andréa Cerqueira, que esteve aqui ontem, que eu fiz. Mas, quando ela foi no meu guarda-roupa, ela disse, tu já usa as tuas cores. Então, por exemplo, eu vou numa loja, eu vejo um vestido laranja, eu não uso laranja. O vestido é lindo, eu achei legal, a modelagem é legal, eu olho, paquero, mas eu não levo. Porque eu sei que laranja não é uma cor que está no meu guarda-roupa. Não vai ornar com nada. Não vai ornar com a bolsa que eu tenho, com o sapato que eu tenho. Eu não compro, eu tenho minhas cores, né? E eu acho que a gente tem que ser inteligente, fazer um consumo positivo nesse sentido, né, de entender do que a gente realmente gosta. Então, por exemplo, essa minha blusa, que já é uma blusa que eu já comprei num brechó, né, é um blusão branco,
ele é aberto aqui, eu coloquei uns alfinetes de segurança, né? A gente tem que saber adaptar essas roupas, né? Ela é um blusão aberto, eu fechei, por que não? Ela não foi feita para fechar, mas eu fechei. Esse top, geralmente, eu uso por baixo, mas eu não queria vir para uma palestra e mostrar muito colo, tal, porque eu acho que não é legal, a mensagem que eu quero passar é outra e tal. Pela primeira vez, eu usei esse top por cima desse blusão, nunca tinha usado antes. Outro dia, eu peguei um lenço e queria prender aqui no pescoço, não sabia como prender. Aí eu olhei assim, o que é que eu tenho para prender aqui? Aí eu peguei um anel, enfiei assim no lenço e prendeu, ficou legal, o anel bem fininho, ninguém nem via o anel. Então, assim, a gente tem que usar a nossa criatividade, a gente tem que pensar como a gente aproveita o que a gente tem, ressignificar, né? É um lenço, mas aí, se for um lenço grande, ele vira uma saia, né? Aí ele vira um acessório de cabeça. E, às vezes, eu digo que a necessidade, ela é muito interessante, porque as nossas limitações, elas criam estilo, como a Frida Kahlo, né? Se você ver por que a Frida Kahlo se vestia do jeito que ela se vestia, porque ela sofreu um acidente, porque ela não podia mostrar a perna, porque não sei o quê, porque ela usava um colete, então ela estava sempre com uma roupa, né, acinturada, presa, não sei o quê. Então, assim, às vezes, as nossas limitações é o que faz também a nossa identidade. Aí a gente tem que usar isso ao nosso favor. A minha limitação cria a minha identidade. Ou o meu limite até de estilo, que eu gosto, por exemplo, eu gosto de roupa cinturada. Eu geralmente uso roupas que prendem na minha cintura, mas que não marcam o quadril. Então, assim, eu tenho o meu estilo. Isso quer dizer que eu só uso roupa assim? Não. Mas vocês vão ver que eu geralmente gosto da roupa que pega na cintura, libera o quadril. Eu não gosto de nada colando meu bumbum. Aí a gente vai criando nosso estilo. Então, assim, eu não estou nem aí se está na moda a calça legging colada. Eu não estou nem aí. Essa calça vai passar por mim 30 vezes e eu não vou comprar. E aí, sabe o que vai acontecer? Vai ser menos uma peça no lixão do Atacama. Entendeu? Então, a cultura do slow fashion, ela passa por muitas coisas, né? Eu não uso papete. Estou doida por uma sandália rasteira. Já olhei em todas as lojas. Não comprei. Faz uns 4 meses que eu quero uma sandália rasteira. Ainda não comprei. Por quê? Porque eu não vou usar papete, só tem papete. E aí, eu preciso entrar na moda para ter estilo? Eu preciso usar papete? Teve um post meu também que fez muito sucesso, foi assim: você não é obrigado a usar tie-dye. Acho que foi o meu post que mais teve curtida até hoje na vida. Era um tie-dye, assim. Você não é obrigado a usar tie-dye. Na época que todo mundo estava usando tie-dye, não é que estou dizendo que é feio. Eu só estou dizendo que você não é obrigada, porque aí a pessoa está usando um tie-dye, a pessoa tem nada a ver com tie-dye. Aí está com tie-dye, você olha e diz assim: meu Deus, parece estar fantasiada. Né? Então, se a gente se conhece nosso estilo, a gente não vai ser escravo das tendências. Muito obrigada, Lígia. Arrasou. Obrigada a todo mundo que contribuiu. Obrigada, gente. Também com as perguntas, né, e as colocações. Moda. Empreendedorismo. Sustentabilidade. 4ª edição do Alinhavando Moda. Patrocínio Sebrae, Banco do Nordeste, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Patrocínio institucional, FIET, Sindiroupas, Sindiconfecções, apoio, Criar Ideia, Benateste e Deus Acessórios. Parceria, Fortaleza Cidade Criativa do Design da Unesco. Realização, Ineg Produções. Sabe de onde vem essa força capaz de mover um país? Vem de quem arregaça as mangas e faz acontecer. E nisso, a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e em mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, pode contar com a força do Sebrae para empreender mais, fazer mais, inovar mais e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Para o microempreendedor urbano ou rural. Para a mini, micro ou pequena empresa. Para média e grande empresa também. Para o mini, micro e pequeno produtor rural. Ou para o agronegócio. Para o estudante e para a pessoa física. E até para a infraestrutura. O Banco do Nordeste tem soluções para impulsionar todos os setores. E assim, ajudar no desenvolvimento da região.
Tá esperando o quê? Vem ser cliente do Banco do Nordeste. Essa mensagem diz respeito a você que rala, que se dedica e quer um Brasil melhor. Um Brasil que respeite a sua força e capacidade de liderar e produzir. Que respeite o seu direito de ir e vir sem medo. O seu direito de se sentir segura e acolhida para seguir em frente. E que entende que esse respeito precisa ser exercido e defendido todos os dias. Só teremos um Brasil melhor com respeito às mulheres. Brasil, União e Reconstrução. Somos escultura, poesia e arquitetura. Somos carne e pele. Somos couro, moda e gastronomia. Somos algodão, fibras e arte. Somos terra, pessoas e luta. Vento, vela, tela. Um dragão no mar, um farol que guia. O encontro de culturas, comércio, troca, intercâmbio. Fortaleza é instigada, é diversa, é grafitada. Pedala, tempera, não para. Se somos cerâmica, é porque também somos mangue e rio. Seco, cheio, arado, argila. Assim Fortaleza foi desenhada, com água, sal e luz. Fortaleza é cidade criativa. Fortaleza é cidade mundial do design.